Quando o casamento é resgate, expiação, divórcio, moda, fatalidade ou tem solução? Questões que nós podemos trabalhar, cada um de per si, e que nós procuramos sintetizar nos minutos que nos permitem falar sobre este tema que dá pano para mangas. O que é família? E nesta questão do que é família, eu hoje vivi uma experiência muito interessante. Eu tive aqui há uns anos uma promessa de ir a Montemoro Novo. O tempo passou, escoou-se e acabou por essa promessa não ser realizada. Inesperadamente, hoje, eu estive em Montemoro Novo. Adorei a cidade, mas o facto mais interessante no meio disto tudo é que o meu querido amigo Reinaldo disse-me: eu vou preparar-lhe uma surpresa. E, efetivamente, essa surpresa foi fantástica para mim. Fomos à casa de um casal amigo do Reinaldo e Reinaldo apresentou uma senhora, Julieta Marques. E quando os nossos olhares se cruzaram, eu conhecia aquela Julieta Marques. O curioso é que, para além de Julieta Marques, o nome da senhora é Julieta da Conceição Marques. Eu sou Maria Julieta da Conceição Marques. Temos a mesma idade, somos da mesma altura. Ela é escritora e eu sou uma escritora fingida. Só escrevo livros para crianças, ela escreve livros sobre história. É uma mulher fantástica, de uma cultura fantástica. Uma mulher extraordinária, de uma simplicidade, de uma alegria esfuziante e que transmite alegria a rodos. E eu encontrei naquela senhora, Julieta Marques, uma alma gêmea. Uma alma gêmea em termos de quê? De afinidade, de alegria, de vontade de servir, de vontade de viver, embora a idade também. Porque eu hoje tenho muita alegria em dizer a idade que tenho. Tenho 75 anos e não me paro. E ninguém me faz parar, nem quando desencarnar. Viver é uma coisa maravilhosa. E saber viver, mais maravilhoso ainda é. Descobrir a nossa família aqui, acolá e mais além, é de uma beleza singular. E perceber que os laços que nós conquistamos, que nós fizemos, que nós realizamos em vidas transatas, eles estão aí. E nós vamos encontrar esses amores de ontem, de anteontem, de antes de ontem, vamos encontrá-los aqui mais além, em Montemoro Novo. Achei lindo e quis transmitir-vos isto também. Porque quando alguém chegou junto a Jesus e ele estava na casa de Pedro, falando do jeito que ele sabia falar, e lhe disseram: mestre, lá fora está a tua mãe e teus irmãos. E aqui entra exatamente esta questão: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então nossos irmãos, nossas mães, nossos amores, nossos filhos estão aí. E a gente os encontra de quando em vez. E eu costumo dizer assim: ao virar da esquina eu encontrei um amor. Um amor de mãe, um amor de irmã, amor de amiga, amor de filho. E é ao virar da esquina da nossa vida que nós vamos encontrando a nossa família. Dizem-nos os espíritos que a família é um grupo de espíritos afins que se unem pelos laços invisíveis e que se orientam na direção de objetivos nobres. Mas eu posso colocar esta questão. É isto que nós vemos na nossa sociedade de hoje. Estão aí esses grupos afins, reunidos naquilo que nós chamamos de família, unidos pelos laços invisíveis e que se orientam na direção de objetivos nobres. É isso que nós estamos vendo. Quando eu comecei a trabalhar este tema, eu me questionei imenso, porque me preocupa a situação da família na sociedade. Fui mulher casada também, tenho uma filha e tenho 4 netos.
E eu olho em torno de mim e vejo uma sociedade cuja família está desagregada, em que as coisas parecem que estão muito bem, em que a felicidade corre a rodos, mas é mentira. E todos nós sabemos disso. Se eu perguntasse agora aqui a esta plateia, que levantasse a mão, os que se sentem felizes na família em questão, eu não me atrevo a perguntar. Porque não quero que a plateia se sinta inibida em levantar a mão. Então, o que é que nós vemos na nossa sociedade de hoje? E é aí que entra a questão de Jesus. Eu estou falando muito próxima, naturalmente, do microfone. Onde está a minha mãe? Quem são meus irmãos? A forma como aquele jovem carpinteiro de Nazaré, como eu costumo dizer de uma forma irreverente, esse jovem que nos deixou ficar uma estranha doutrina, que nós assimilamos aqui, mas que não fazemos a ponte, a ligação para aqui, e por isso o mundo está falho da exemplificação dessa mensagem que esse jovem nos legou. Com tanto amor, com tanta entrega. Então, conforme Jesus respondeu, deixamos-nos ficar perplexos, atónitos e confusos, e naturalmente que ainda nos deixa um vasto campo para reflexão sobre o tema em pauta, que afinal é o casamento e a família. Falemos então de casamento. O casamento é compromisso espiritual previamente acertado, ainda que nem sempre aceite de bom grado por ambas as partes. E nós sabemos que há muitos casamentos que são acertados entre pais, dele, dela, por conveniências económicas, por conveniências sociais e até por conveniências religiosas também. E aí os dois jovens quase que ficam à parte no conluio que existe entre a família para a organização do casamento. E ao comentar a questão 695-696 do Livro dos Espíritos, Kardec acrescenta: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre os povos, embora nas mais diversas condições. E eu achei muito curiosa esta última frase. Se encontra entre todos os povos, mas embora nas mais diversas condições. E nós sabemos que os casamentos na Europa, ou nos Estados Unidos da América, ou nas Américas, não têm nada a ver com os casamentos que acontecem no Oriente, em que tudo ainda é muito distante da realidade que nós vivemos na nossa Europa, em que os casamentos são acertados, como eu dizia no início, entre os pais de ambos os jovens. E o que é isto que se observa na generalidade do casamento? Que o casamento constitui, portanto, um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana. Mas ainda não é ainda. Não vivemos numa sociedade em que efetivamente o casamento seja assim, aconteça deste jeito. Olhamos à nossa volta e observamos os problemas conjugais dos mais variados matizes acontecerem e muitas vezes não terminam no divórcio, mas na morte de um dos cônjuges como forma de retaliação pela separação. É que nós sabemos que o divórcio, para quem se divorciou e para quem tinha organizado a sua vida para todo sempre com o outro, sabe que o divórcio é das coisas mais dolorosas que podem acontecer, pior que a morte. Porque a morte transporta o outro para outra dimensão, que o outro aceita ou não aceita, mas deixou de ser visto, deixou de ser visível. E quando há o divórcio, não, o outro está ali, é visível, quase palpável, quando não se odeia.
O casamento exige competências variadas para que se possa estabelecer e manter. Competências variadas, dizem-nos os espíritos. Que competências serão essas? Assim, ao unirem-se, homem e mulher, defrontam-se com suas emoções. Permutam experiências no campo sexual. Relacionam-se nas ideias a nível intelectual e de sensibilidade. Convergem, mesmo que seja por pouco tempo, de ansiedades, desejos, aspirações, para um ponto comum, tentando se ajustarem mutuamente. Isto é no início. Tudo é belo, cor-de-rosa. O sol brilha intensamente. Há calor nos corações e nas almas. E tudo parece afinado para que a coisa dê certo. Dentro do condicionamento da nossa realidade humana, procuram a felicidade pessoal, que sonharam nos enlevos do namoro e nos compromissos do noivado. Eu considero que o problema é que cada um de per si procura a própria felicidade e não a felicidade conjunta, os dois. E não sonhando e não trabalhando a felicidade a dois, naturalmente, na base logo tudo está errado. Eu não posso ser feliz se eu não consigo minimamente traduzir essa felicidade em termos de anseio, de sonhos, de perspectivas, de conversa, de diálogo, de intercomunicar-me com o outro com lealdade, sem mentiras, e querer ser feliz quando o outro não o é. Então, quer isto dizer que reencontram-se para desenvolver um trabalho específico no relacionamento emotivo, na criação de uma família, dando assim oportunidade à reencarnação de espíritos afins. E em todo este panorama existe a lei de amor, em que está incluída a função também fundamental que caracteriza o matrimónio, a de natureza sexual, como já atrás nós tínhamos mencionado. Há situações em que um ou outro assumem a vida inteira apenas na união sexual, o que empobrece e enfraquece o relacionamento do casal, que precisa de maior estrutura funcional para que o casamento seja pleno e duradouro. Se não houver outra substância que não seja a substância sexual, o casamento não tem continuidade. O casamento não tem base de sustentação, porque um dia algo vai falhar. Falta o amor. E o amor é a substância básica para se poderem superar todas as dificuldades em qualquer relacionamento mais íntimo. Se não houver amor autêntico, a coisa não vai funcionar. O sexo, como todos nós sabemos, e já aqui foi dito, não é o amor. Pode transformar-se em seu instrumento. O ato sexual decorrente do amor abrange o espírito, aquece o coração, traz tranquilidade, sonho, alegria e esperança. Eu vou repetir outra vez, porque eu gostei muito desta frase. O sexo não é o amor, mas pode transformar-se em seu instrumento. Porque há pessoas que até se divorciam porque o sexo não dá certo entre elas. Então não existia amor. Não existia amor. Porque o sexo para elas acaba por ser mais importante do que o sentimento que inicialmente pudessem ter tido. O ato sexual decorrente do amor abrange o espírito, aquece o coração, traz tranquilidade, sonho, alegria e esperança. Já experimentaram isto? Já experimentaram? Eu experimentei. É muito bom. Experimentem. Mas tem que ser com amor. Fala agora da experiência. 75 anos atrás. Com o casamento surgem ou devem acontecer
os papéis ou manifestação como de pai, filho, amigo, companheiro, e em simultâneo, idem da parte da esposa e da mãe, filha, companheira, amiga. São estas vertentes existenciais dentro do casamento que ajudam a manter o equilíbrio, a segurança e o bem-estar no relacionamento entre o casal. Por exemplo, o marido adoece e necessita do lado afetivo maternal da esposa, ou vice-versa, em situações de procurarem ser confidentes um para com o outro, ou até mesmo conselheiros um do outro. E estas posturas afetivas entre o casal fazem com que o casamento se fortaleça e consolide mais e mais, pois que oferece a ambos a segurança que ambos precisam sentir no lar que foi construído a dois. A parte afetiva entre os seres, entre o casal, é de suma importância, tão importante como respirar, tão importante quanto dormir para descansar, tão importante quanto o alimento para se alimentar. A parte afetiva é extraordinariamente importante. Há gente que morre sem afeto, por falta de afeto. Nós precisamos do afeto para viver. Se os animais precisam disso, se as plantas precisam, porque não nós, os seres humanos? Depois existem os espaços. Isto é muito interessante. Que são os limites que cada um possa entender e compreender que o outro precisa do seu espaço. Em determinados momentos ou ocasiões, e não ver o seu espaço invadido de forma menos elegante, isto é, o respeito pela privacidade de cada um. E isto deve ser sentido e visto e vivido em nome do amor. Eu posso amar muito o meu companheiro, mas eu preciso de um espaço meu. E ele não tem o direito de penetrar naquele espaço. Assim como eu não tenho o direito de penetrar naquele espaço que é dele. Privado, íntimo. Há coisas que nós não conseguimos dividir, porque não temos ainda condições para dividir algo que está dentro de nós. Nada mais lógico no casamento do que um dos cônjuges perder a individualidade, e aí aparecem os bloqueios para uma boa vivência e convivência. Por exemplo, atenção esposas, vasculhar a carteira do outro, ir às algibeiras do casaco do marido e das calças a ver se encontra o lenço sujo de batom, que não é o dela. Cheirar a gola da camisa, ver se tem o perfume que não é dela. Abrir a correspondência sem autorização. Ou ter apenas ele ou ela a chave do correio e não ter nunca o outro que não tem a chave acesso a abrir a caixa do correio. Como que policiar a correspondência que chega. Decidir por si só tudo. Interferir inclusive na forma do outro se vestir. Cercear completamente as vontades, os gostos, os sonhos do outro, em completo desrespeito pela vontade do outro. Verdade é que tudo isto não acontece sem o consentimento desta usurpação do espaço da sua vida. Esta situação leva ao desgaste da vida a dois e não raro vem o cansaço, o sentimento de castração, opressão e surge, a dado passo, inevitavelmente, a separação. Divórcio. Quantos divorciados estão nesta sala? Eu dou o exemplo. 28 anos de casada. 33 anos divorciada. O amor não nasce feito. É um sentimento a desenvolver pelo exercício da vida. Centenas de milhares de lares desfazem-se porque seus participantes esquecem este princípio de que o amor não nasce feito. Sonham com um amor entregue ao domicílio, como se fosse uma pizza, embrulhada em papel prateado ou de fantasia e sem exigir o menor esforço. Muitas vezes o sentimento primeiro que se manifesta é o da simpatia, que pode desenvolver-se num sentimento mais profundo e belo.
Em primeiro lugar, dizem-nos o livro dos Espíritos, na questão 940, em primeiro lugar, as vossas leis, portanto, as nossas leis, estão erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com alguém que vos desagrada. Assim responderam os Espíritos a Allan Kardec. No entanto, cabe-nos dizer que se ninguém é obrigado a viver com quem não ame, às vezes é preciso fazê-lo, em nome de valores maiores e mais altos. Somos espíritos ainda imaturos. O amor é um anseio, é uma aspiração do ser. No meio de múltiplas convulsões de ciúme, leviandade, egoísmo, de respeito, de mentira, de traições, e o que nos leva a situarmos-nos mais no passional do que no racional. Sempre ecoou aos nossos ouvidos a frase: o que Deus uniu, não desuna o homem. Ouvi esta frase N anos, trabalhar dentro da minha cabeça e entrando pelos meus ouvidos. Até há bem poucos anos, quem se divorciava cometia pecado. E esqueciam-se aqueles que assim falavam de que manter um casamento na base da hipocrisia não deixa de ser uma imoralidade. Sei de casos em que o casal viveu durante décadas debaixo do mesmo teto, odiando-se, o que leva a estados alterados de comportamento social a todos os níveis. Minha amiga Maria José, senhora da alta sociedade na nossa cidade, amiga íntima, com quem ela confidenciava os seus problemas, depois de muitos anos descobriu que o marido lhe era infiel. Jurou não lhe perdoar. Viveram juntos na mesma casa, completamente separados, mais de 20 anos. Um dia ela adoece gravemente e eu estava junto dela naquela hora. O marido entra no quarto em que ela dormia só, porque ele tinha outro quarto, e aproxima-se e afaga-lhe os cabelos. E ela, embora gravemente doente, volta-se para ele e diz-lhe: retira essa mão, afaga o cão se quiseres, não sou o teu cão. E ele sentiu-se tão diminuído, que ele era um homem enorme, e eu vi aquele homem descer na sua condição de marido, a ser ofendido naquele momento, num gesto de carinho que ele estava a pretender dar à esposa, a quem ele amava, porque a traição foi um momento de loucura e que ela não entendeu. Quando o marido se retirou do quarto, eu disse-lhe: Sra. Dona Maria José, precisa perdoar. Nunca, Julieta. Eu disse: a senhora não desencarna, vai ficar aí. Não diga, Julieta. Digo. A senhora não pode partir para o lado de lá com esse peso, com essa pedra. Não é uma pedra, é uma rocha, não é? Como diz o nosso jovem Jorge. É uma rocha. Não pode partir com esse peso. Tem que resolver o seu problema aqui. É um problema do mundo, tem que resolver o problema no mundo. Tem que perdoar a sua doutora. E ela disse: nunca, não me peça isso, Julieta. A senhora é que sabe quanto tempo é que quer ficar aí. Fui para a minha casa. 2 dias depois, a filha telefona-me: Julieta, por favor, venha imediatamente, mãe está a morrer e tenho uma coisa muito urgente para lhe comunicar. Eu criei asas naquele momento e voei para a casa da minha amiga. Chego lá e ela estava realmente no final da vida. E olha para mim e diz-me assim: Julieta, consegui perdoar. E eu disse: e como se sente? Tão bem. Então agora você vai morrer descansada. Eu fico muito feliz por isso, por si e pelo seu doutor. O marido entra e diz ele: Julieta, já posso beijar a Maria José e abraçá-la como eu sempre desejei e que há mais de 20 anos não o consigo fazer porque ela não deixa. Abraçaram-se, beijaram-se, eu retirei-me. E minutos depois ele disse-me: Julieta, Maria José partiu. Graças a Deus, partiu em paz. Um outro caso interessante, um casal que casou por interesse, ele solteirão e convicto, mas precisava de uma mulher. Há muitos homens que precisam de uma mulher e arranjam uma mulher e casam. Não tem empregada, fica mais barato casar do que ter empregada. E aí foi o que ele fez. Seu João casou com a Teresa.
A Teresa era solteirona. Perdoem-me as moças solteiras que possam estar aqui presentes, mas é um termo que não tem nada de depreciativo. E namorou durante 10 anos com um jovem que era soldado, mas foi para a guerra em África, da Guerra de 14, e lá, devido a um feito qualquer, foi elevada à condição de capitão. Como capitão, a Teresa já não lhe interessava. E no fim de 10 anos de namoro, e de Moçambique escreve uma carta à nossa Teresa, dizendo-lhe: Teresa, não há mais casamento entre nós, há mais namoro. Acabou. Ficamos por aqui. A Teresa quase enlouqueceu, porque numa cidade pequenina, naqueles anos distantes, na cidade de Lagos, em que nada acontecia, nem uma casa se construía, a Teresa ficou revoltada e jurou a ela mesma casar com o primeiro homem que a pedisse em casamento. E quem é que lhe aparece em casamento? O nosso João, que precisava de uma mulher. Casaram, tiveram um filho e não tiveram mais relacionamento sexual, porque não havia amor, havia interesse de ambos. E viveram 24 anos na mesma casa, separados. E eu dizia-lhes: por que não se divorciam? Já eles estavam com 70 e tal anos de idade. Por que não se divorciam? Vocês vivem no inferno constante. Não posso. Eu sou religiosa, dizia-me ela, todos os dias rezava o terço. Ia à missa, confessava-se, mas não dizia ao padre, naturalmente, a situação que vivia com o marido dentro de casa. Não posso por causa da igreja. E ele dizia: era o que me faltava, ficava sem mulher para tratar de mim. Adoecem ambos. Desencarna ele primeiro. 2 meses e 10 dias depois, desencarna ela. E coisas curiosas do destino. Quando vamos ver, ficam sepultados lado a lado. Nem a morte os separou. Aguentam-se ali. Pelo menos os corpos, se não as almas. Então, viver uma vida sacrificial, sem proveito para ninguém, quando se pode ter uma atitude destas quando há um filho, por exemplo, deficiente, ou quando o marido ou a esposa ficam deficientes e dependentes e precisam do outro, tudo bem. Que haja efetivamente uma atitude digna, uma atitude cristã, de doação, de entrega ao outro que precisa. Agora, por ódio, por conveniência, jamais. Os tempos mudaram e hoje o divórcio tornou-se coisa tão banal. O que também não está ou não é correto é que o relacionamento entre duas pessoas não pode ser levado a uma posição de importância secundária. Um processo de divórcio pode repercutir de forma marcante e profunda no espírito de quem não está preparado para o entender e aceitar, podendo levar ao desencadeamento de processos de desequilíbrios emocionais difíceis de superar. Porque quando há um que ama e o outro não é amado e não retribui o amor, e há um divórcio, o que ama fica desestruturado. Perdeu o rumo, perdeu o norte, perdeu o apoio, aquilo que o fazia viver, que o fazia ter esperança, alento e acalento para continuar a viver. Pode acontecer, inclusive, um suicídio, um estado tão alterado de consciência que entra numa depressão tão profunda que não recupera mais. Então nós precisamos ter muita consciência quando pedimos o divórcio. Por que pedir o divórcio? Por dar cá aquela palha? Sem uma razão plausível, forte, justa, lógica, coerente? Por um capricho? Por um amor novo que se encontrou de repente, mas que mais logo é um desapontamento total e é um inferno, pior do que aquele que se vivia antes? Para nos divorciarmos, e eu falo com a experiência própria, é preciso ter muita razão. Muita razão. E essas razões terem uma base forte, firme, bem definida, para podermos tomar, portanto, uma atitude dessas. O divórcio é um recurso e não uma solução para os problemas do casal. Será infantil afirmar-se que tem que ser assim? Ou é preciso aguentar-se, custe o que custar? Tanto quanto é insensato apressar-se na busca simplista do divórcio. E todo o relacionamento exige flexibilidade e um certo tempo para amadurecimento. Nada mais trágico do que um dos cônjuges fechar-se, não comunicar o que lhe possa ir na alma, por inibição imposta pelo outro, inconscientemente inclusive,
Por exemplo, se no momento de explosão todos os sentimentos retesados saem em catadupa e diz-se o que se queria dizer e o que não se devia dizer, ferindo-se mutuamente numa carga reprimida de desencanto e de mágoa, está errado. Vai criando fosso cada vez maior entre os dois. É preciso haver diálogo, é preciso haver abertura, é preciso haver tanta confiança no outro que nós possamos abrir a nossa alma e dizer: estou com este problema, está-me a acontecer isto assim, assim. O que podemos fazer para colmatar esta situação? Mas se o outro não dá abertura, se o outro nos cerceia essa liberdade e essa possibilidade, então naturalmente que a coisa começa a ficar muito difícil de resolver. Vocês desculpem eu estar sempre a beber água. Beleza, tem 5 minutos para acabar o telefone. Não pode ser. Eu sou a última da noite de hoje. Tá bom? E respeita os meus cabelos brancos e os meus 75 anos. Tá bem? Eu tenho o apoio do público, tá certo? Obrigada. Eu vou ter que levar entre as pernas. Não usamos do diálogo, do romance vitalizador, do companheirismo, da crítica construtiva, da amizade sincera. Quando nos damos conta, já entramos em litígio. Já baralhei. Você teve a culpa. Baralhou-me isto tudo. 6. Tá aqui. Ok. Ora bem. Aqui eu vou introduzir um diálogo. Onde é que está aqui o meu ajudante de campo? Por favor. Aqui vai entrar um diálogo. O diálogo ao telefone de um casal. O casamento é um caminho difícil que precisamos palmilhar. É como ir às escuras, tentando encontrar ou descobrir a fonte de alegrias com que se sonhou. Vejamos este caso e a inteligência desta mulher para resolver esta questão. É feito por 2 trabalhadores da nossa casa. A Manela e seu marido, o Zé António. Ela vai tentar telefonar-lhe. Escutem. Som. Olha, amor, precisamos ouvir a tua voz. Não é possível. Afinal, o que é? Não sabes que estou a trabalhar. Ah, desculpe, não é nem como me enganei. Não vi lembrar. Peço desculpe. Ela vai ligar outra vez. Olá. O que é? Fala, precisas combinar de fazer, senão ainda não fala. Ah, desculpe. Olha, eu até como é que não está aqui. Não me lembrar, peço desculpa. Vou ter que ligar de novo. Mas vai ligar outra vez. Marido, sou eu, amor. És tu? Sim, sou eu. Olha como ele mudou. Olha, imagina o que me aconteceu. Estava a tentar telefonar quando o homem possível de bruto me entendeu aos pés. Como que tu me entendeste? Vocês repararam? Não sei se perceberam muito bem o que ela disse. Imagina o que me aconteceu. Estava a tentar telefonar-te quando um homem grosseiro e bruto me atendeu aos berros. Que bom que tu agora atendeste. É preciso inteligência para se lidar com determinadas situações. Ele estava assoberbado de trabalho, não tinha paciência para estar a atender o telefone à mulher naquela hora. Ela só precisava de ouvir a voz dele naquele momento. Mas ele não estava a entender e a perceber. E ela usou daquele estratagema de uma inteligência extraordinária. As mulheres são muito inteligentes, não são? E em situações como esta, deve entrar o investimento da sabedoria no agir, em acerto, para se evitar situações constrangedoras e de difícil solução. Num casamento ocorre também situação de intriga, ciúme,
falta de admiração, de confiança inclusive no outro, e das influências espirituais nocivas. O sexo sem amor, a falta de respeito para com o outro, o ouvirem-se frases como esta: reduz-te à tua insignificância. Queremos ainda hoje que ninguém se casa pensando na separação. Espera-se sempre que a união perdure por muito tempo, se possível. Conheci o caso de um casal cujo casamento havia 40 anos e parecia estável. De repente, separaram-se. Então, durante 40 anos, aquele casal parecia viver uma vida estável. Mentira! Cansados um do outro, separaram-se. 2 anos de separação, de férias conjugais. Voltaram a casar. Foram felizes até ao fim. Lindo! No capítulo 22º do Evangelho segundo o Espiritismo, respigamos do item 3. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda aos filhos e para que sejam 2 em vez de 1, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. E no item 5, no Evangelho ainda, o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de facto. Não é centrado na lei de Deus. Na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade e a ambição, não davam motivo ao repúdio. E no Velho Testamento podemos ler que Moisés admitia a separação do casal, desde que não fossem cumpridas as determinações da lei da época. Então, divórcio não é coisa só do nosso tempo e da nossa sociedade, mas faz parte do contexto humano na sua caminhada evolutiva. A expiação. Existem naturalmente casamentos em forma expiatória, e aí a doutrina espírita nos ajuda a entender as possíveis causas para que a dura caminhada seja amenizada pela aceitação e pela compreensão e tolerância. Para melhor entendermos esta questão, podemos estudar o livro 4, o Livro dos Espíritos, o livro 4, no capítulo 1, a questão 939, que por ser muito extensa, não a vamos reproduzir aqui. Bem como no livro O Consolador de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no tema sobre as afeições. Os tempos estão mudando e precisamos perceber também os meandros da questão, que são os casamentos entre homossexuais. E eu perguntaria, e me atrevo mesmo a perguntar, se aqui nesta sala não existem pessoas que têm essa tendência natural e que escondem, têm vergonha de assumir, e são infelizes, e sofrem, porque a sociedade é cruel, porque ainda não chegou a hora de entender e compreender essa opção. É importante que nos debrucemos como espíritas que somos a respeitar a opção sexual de cada um. Casamento insólito, onde o amor imperou. 2 jovens, eu não os conhecia, aparecem de repente na Associação Espírita. Ela, Anabela, ele, o Luís. Irmã Julieta, o Luís está infectado de HIV. Somos ambos homossexuais. Eu sou lésbica, ele é gay. Fazemos parte de um grupo de amigos. Ele pede-me ajuda. Eu vou ajudá-lo. Como você vai ajudar? Vou casar com ele. Um casamento de faz de conta. Eu nunca vi, queridos amigos, um sentimento de amor tão nobre, tão belo, quanto o da Ana e do Luís. Ela casou com ele, casamento faz de conta. Nunca a família soube de que é que ele morreu e porque aquele casamento foi tão precipitado. Respeitaram-se mutuamente. Viveram 3 anos. Ela numa agonia profunda, sabendo que ele ia morrer, e ele tentando apanhar a vida com ambas as mãos. Apaixonou-se pela doutrina espírita. E em 3 anos fez uma transformação ético-moral como eu nunca vi ninguém fazer. E o nosso Luís partiu. A nossa Ana ficou livre, mas cumpriu a sua obrigação. Um casamento de amor entre homossexuais. Ela lésbica e ele homossexual. Então, dentro destas situações, há que nós pensarmos muito bem o que é que estamos a fazer com estes nossos jovens, que têm essas tendências naturais. Não é aberração, não é doença, é algo natural. É o terceiro sexo,
está aí a imperar. A biografia do meu trabalho foi feita no Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Amor, Casamento e Família de Jaci Regis, Evangelho e Família de Adenauer Novaes, O Consolador de Emmanuel, Espiritismo e os Problemas Humanos de Diolindo Amorim e Hermínio Miranda. E agora o poema, como se fosse um buquê de flores para vocês todos. Família, família. Todos temos, dela vivemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns, a família é só o pai, para outros só a mãe. Muitos só têm o avô. Mas é família sinónimo de calor. Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada e empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família é assim. Lá não tem camo, lá não temos capa, nada escapa. Máscaras, como usar? Não dá para enganar. Às vezes queremos fingir, mas é apenas mentir. E é lá dentro de casa que surge, cresce, aparece o lobo voraz, o urso mordaz, os elefantes ferozes, com trombas e tudo. Leões ferozes, com unhas e dentes inclementes. Família. Família é lugar onde convivem os diferentes. Um é risonho, outro tristonho. Um é exibido, o outro inibido. Um é calado, o outro exagerado. Um é cabeludo, o outro testudo, portanto careca. Um é penteado, o outro descabelado. Família é assim. Nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Entre todos os valores, cultivados entre nós, há algo como uma voz muito enfática a dizer: cultiva a educação, faça lazer, haja afeição, de carinho, dê tudo aos seus. Mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar Deus. Obrigada.